Olá! Amigas e amigos, que prazer tê-los aqui no Responsabilidade, porque nós temos visto aí o país em ebulição nos últimos dias. É manifestação para todo lado. Algumas delas mais tranquilas e outras em que essa palavra é totalmente desconhecida. Hoje nós vamos tratar aqui no Responsa de duas comissões que acirram almas. Não há indiferença a respeito delas. São as comissões da Verdade do Rio de Janeiro e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Então você já sabe, né? Fica aí ligadinho e ligadinha que o Responsa hoje, vai esquentar. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Nós estamos na zona oeste do Rio, aqui no Bosque da Barra, um lugar rico por natureza. Rico do jeitinho que você pode ficar com o Rio de Prêmios. Essa semana o sorteio é de R$500 mil. R$500 mil e muitos prêmios em dinheiro, mais carro, viagem e casa de R$100 mil. O Rio de Prêmios é só para o estado do Rio. Compre já o seu. Com a sorte do seu lado, você tem muitas chances de ganhar. Estamos de volta com Responsabilidade com ele, que foi presidente do Sindicato dos Advogados do Estado do Rio de Janeiro, presidiu a OAB, também aqui do nosso estado, por 2 mandatos, é graduado pela Faculdade de Direito da UERJ, mestre em Direito Constitucional e Estado pela PUC do Rio, autor do livro Medidas Provisórias, o Brasil, Origem, Evolução e Novo Regime Constitucional, além de artigos em revistas especializadas e jornais. Atualmente preside a Comissão da Verdade do Rio e a Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Ele é Vadi Damuz. Olá, Vadi, que prazer te receber aqui. Nesse momento, né, que enquanto a gente está aqui fazendo esse programa, muito provavelmente está acontecendo uma manifestação em algum lugar do nosso estado. Né? Então conta pra gente, você que tem essa atuação tão firme na Comissão da Verdade, primeiro, coloca assim, pontua para o nosso espectador o que é a Comissão da Verdade. Cláudia, a Comissão da Verdade, ela foi concebida, e isso não é uma novidade brasileira. Em todos os países onde houve ditaduras, as ditaduras deixam seus legados no que diz respeito a direitos humanos. Né? Aqui no Brasil, como em outros países, nós temos pessoas desaparecidas até hoje, né, por força de ação do Estado àquela época. E eram pessoas que atuavam contra a ditadura, né? Os familiares cobram o paradeiro, né, dessas pessoas. Enfim, então a Comissão da Verdade, ela vem para reconstruir a história, vem para investigar e reconstruir a história, tentar apontar responsáveis, tentar reconstruir o que aconteceu, né, construir uma nova narrativa sobre um passado que não honra, né, o nosso país. Então, ali, em brevíssimas linhas, esse é o papel da Comissão da Verdade. Que tem uma linha mestre ali com a Comissão de Direitos Humanos, eu presumo, né? Deve ser por isso que você está à frente das duas, não é isso? Eu fui convidado aqui para a Comissão da Verdade do Rio pelo governador Sérgio Cabral para presidir a comissão, por força até da nossa atuação nesse assunto, quando eu fui presidente da OAB. E fui convidado pelo presidente nacional da OAB para ocupar a presidência da Comissão Nacional de Direitos Humanos.
Obviamente, os dois, as duas funções, elas têm muito a ver uma com a outra. Né? E quais são os pontos de contato que você diria assim? Olha, a comissão, na verdade, ela fundamentalmente, isso está na lei que a criou, ela deve investigar os casos, né, como a sua missão fundamental, de graves violações de direitos humanos ocorridas à época do regime militar, da ditadura militar. E a Comissão de Direitos Humanos da OAB é para tratar de direitos humanos. Então é a mesma coisa, se a gente for olhar em linhas gerais... Embora a comissão, na verdade, ela tenha uma questão mais específica, não é? A Comissão de Direitos Humanos é mais ampla. Praticamente tudo diz respeito a direitos humanos. Né? Como é que foi o episódio que vocês estiveram há pouco tempo num quartel da Polícia General? Isso. E teve o problema com o deputado Jair Bolsonaro. Como é que foi isso? Na Rua Barão de Mesquita, na Tijuca, né? Na Tijuca, né, onde funciona até hoje o batalhão da Polícia do Exército, ali durante alguns anos, na década de 70 e 80, funcionava o chamado DOI-CODE. O DOI-CODE, ele era uma dependência onde se torturavam presos políticos. Alguns até morreram e alguns até desapareceram ali. Então nós fomos ali, depois de uma intensa negociação com o Ministério da Defesa e o Comando do Exército, membros da Comissão da Verdade do Rio, parlamentares, né, senadores, deputados, fomos fazer uma visita, né, àquelas dependências, né, para o exercício da memória. A comissão é da memória e da verdade. E o deputado Bolsonaro, que não estava na comitiva, né, resolveu aparecer. Né. E o deputado Bolsonaro tem um jeito, muitas vezes, truculento de se comportar, de se manifestar. Ele queria entrar conosco, nós dissemos a ele, ele não fazia parte da comitiva, ele que se entendesse com o comando lá do quartel para fazer a visita dele. Agora, conosco, ele não entraria. E houve ali um quiprocó, né, entre ele e o senador Randolfo Rodrigues. Né? Eu tive que me meter no meio, inclusive, para que não Mas houvesse... chegou até as vias de fato, né? Porque teve... Quase. Quase. Mas, enfim, entre mortos e feridos, todos se salvaram. E como é que foi? Agora vamos falar um pouco da sua atuação à frente da OAB. Você teve por 2 mandatos, né? E como é que foi isso? Quer dizer, quais foram as implementações que você pôde trazer para essa instituição? Olha, Cláudia, do nosso ponto de vista, a OAB, quando eu cheguei lá, ela estava muito abandonada, né? Não só a entidade em si, mas a relação da entidade com a advocacia, com os advogados que ela deveria bem representar, é uma relação ruim, né? Do nosso ponto de vista, a OAB havia virado as costas para os advogados. E havia muita carência de tudo ali na advocacia. Então, nós recuperamos o papel protagonista da advocacia na sociedade, né, do Estado do Rio de Janeiro. Nós voltamos a dar assistência aos advogados. Os advogados estavam muito abandonados em 2 aspectos. Primeiro, o da sua própria atuação profissional, a defesa das prerrogativas da advocacia. Essa defesa estava abandonada. Nós requalificamos a defesa dos advogados quando eles estão em embate com os juízes, em embate com a polícia, né? Se o advogado for desrespeitado, o cidadão que precisa do advogado também está sendo desrespeitado. Então, nós recuperamos isso. E construímos e oferecemos aos advogados uma série de serviços que são úteis ao seu exercício profissional. Recorte digital, ou seja, o Diário Oficial Eletrônico, gratuitamente, que ele recebe, ele acompanha os seus processos no seu celular. Recebe um e-mail todos os dias com o andamento dos seus processos, todos os dias. Né? E uma série de outros serviços, cursos de atualização jurídica à distância, isso beneficia muito os advogados do interior do Estado, né, que têm dificuldades, né, materiais em se atualizarem profissionalmente. Requalificamos a nossa Escola Superior da Advocacia. Enfim, oferecemos uma série de serviços, né,
que hoje reequipamos as salas da advocacia em todo o estado do Rio de Janeiro com o projeto OAB Século XXI, que é copiado hoje pela OAB Nacional e por diversas outras seccionais da OAB. Hoje o advogado, quando ele vai ao fórum, ele tem, da parte da OAB, uma prestação de serviços completa e absoluta. Tudo isso voltado para um bom exercício profissional da advocacia. E você acha que, então, essa atuação a que você se referiu foi o que propiciou você poder ter um candidato e contribuir para aquele... Porque o atual presidente, aliás, quero mandar um forte abraço para o meu amigo de rádio, Felipe Santa Cruz, que é o atual presidente da OAB, e você fez campanha para ele à época, não foi? Foi meu candidato, o candidato à minha sucessão, que vinha se preparando já ao longo dos anos, né, da minha gestão, e o Felipe vai fazer um grande trabalho, né, vai dar continuidade àquilo que nós desenvolvemos à frente da OAB, sem sombra de dúvida. Ele, inclusive, tem uma história muito afim com a Comissão da Verdade, né? Porque o pai dele foi uma das pessoas, não é isso? O pai do Felipe, o Fernando Santa Cruz, desaparecido político, né? Ele desapareceu, né? Não há outro termo a ser usado. Em 1974, no início de 1974, nunca mais foi visto, né? Obviamente foi assassinado pelos algozes do regime e o Felipe é um dos órfãos, né, que a ditadura criou ao longo dos anos. E como foi a escolha do nome do Felipe, então, dentro do grupo, quando vocês estavam à frente da OAB? Como é que foi essa decisão? O Felipe sempre foi muito fiel à nossa gestão, foi meu braço direito nos meus 2 mandatos. No primeiro mandato, eu dei uma missão espinhosa a ele, né, que foi conduzir o departamento de apoio às subseções. Se a OAB, a seccional, estava abandonada, você imagina as subseções, sobretudo as subseções do interior do estado do Rio de Janeiro. Então, o Felipe era a minha voz, era a minha presença nas subseções, né? Então, todos os projetos que nós desenvolvemos para a seccional foram levados às subseções por designação minha através do Felipe. E no meu segundo mandato, eu o indiquei para ser presidente da CAARD, a Caixa de Assistência dos Advogados, que era outra calamidade que nós encontramos lá na OAB quando lá chegamos, né? Eu até conheço. Vocês conseguiram melhorar os serviços da CAARD? Substancialmente. Substancialmente. Os problemas da CAARD não foram superados ainda, mas aquela emergência que nós encontramos, essa nós solucionamos. A CAARD estava à beira da quebra e ia levar junto com ela de cambulhada a própria OAB. Ah, é? Chegava a esse ponto? Chegava a esse ponto. Então, o Felipe teve um papel muito importante, né, no estabelecimento da normalidade, da normalização dos serviços da CAARD. Então, tudo isso credenciou, né, a que nós o escolhêssemos para a nossa sucessão. Tem que chamar ele para vir aqui, para a gente poder falar sobre Não, mas ele vem. Se ele não vier por bem, eu trago ele aqui. E como é que vai ser? Agora, daqui a pouco vai ter nova eleição. Ele pretende se recandidatar? Como é que é? Não tão daqui a pouco, né? O mandato é de 3 anos, ele vai concluir o primeiro ano agora. Então, daqui a pouco é porque a vida corre quando a gente olha, né? De Deus, é verdade. Normalmente, né, o presidente concorre à reeleição. Eu ainda não conversei com ele a esse respeito, mas provavelmente ele será candidato à reeleição. A gente já está antecipando as coisas. Por falar em eleição, Vadir, você tem todo um trejeito assim, né? Tem toda uma trajetória e saiu então da presidência da CAARD, onde você se notabilizou, participa de vários programas de rádio, alguns que eu participo também, e agora à frente dessas 2 comissões, saindo na mídia com bastante frequência, participando da vida política ativamente. Tem alguma coisa aí no ar? Cláudio, olha, participar institucionalmente não depende de disputar eleições. Eu sempre, né, ao longo desses anos, eu venho sido sondado, venho sido até convidado a ingressar em partido político, a concorrer a eleições, convidado para exercício de cargos públicos. Isso, para mim, isso me deixa muito honrado, né? É claro que a OAB, ela é uma escola, a advocacia é uma escola de homens públicos, né? E eu vou estudar todas essas propostas com muito carinho e não afasto a hipótese de um dia, né, ou a qualquer momento, vir a exercer uma função política mais diretamente ligada à política, né? Porque não afasto essa hipótese, não. Políticos todos somos, né? Políticos todos somos. Mas você está com um trejeito danado. Então, aqui já em primeira mão, a gente já está fazendo as perguntas, né? Estamos aqui para isso. Recentemente, eu li um artigo
da candidata Carmen Fontinelli, que concorreu contra o Felipe na eleição. Contra mim também na minha primeira eleição. Contra o Felipe na eleição. E ela fez um artigo onde ela criticava, onde ela se colocava contra o exame da OAB, dizendo, então, que é uma avaliação retrógrada e tal. Qual é o seu posicionamento sobre isso? Olha, me estranha muito. Inclusive, alguém que tenha pleiteado por 2 vezes, foi diretora da OAB, né, a doutora Carmen, foi vice-presidente da OAB, foi minha adversária na primeira eleição, derrotada por mim na primeira eleição, tentou novamente nas últimas eleições, e não me lembro da doutora Carmen, no processo eleitoral, ter defendido essas ideias, né? Não me causa estranheza e acho que a doutora Carmen está absolutamente equivocada. O exame de ordem, ele é fundamental para a qualificação da advocacia. Em que medida, Vadir? Porque, infelizmente, Cláudia, boa parte... Aqui no Brasil nós temos quase 2.000 cursos jurídicos pelo Brasil afora. Só no estado do Rio de Janeiro, se não me engano, são 110 faculdades de direito. Isso é um número absurdo e essa quantidade, infelizmente, não é acompanhada de uma boa qualidade. Muitos e muitos, milhares de bacharéis em direito, quando recebem um diploma, na verdade, estão recebendo um papel que não significa rigorosamente nada, né? E no primeiro teste dos seus conhecimentos com o exame de ordem, essa boa parte deles não consegue lograr êxito, né? Então, o exame de ordem, né, ele é fundamental para atestar conhecimentos mínimos que qualifiquem o bom advogado. A sociedade precisa de bons advogados. Eu não estou dizendo que quem passa no exame de ordem já está condenado a ser um bom advogado, um grande advogado. Não é isso. Mas passar no exame de ordem significa... um sinalizador. Dizer exatamente condições mínimas, necessárias e insubstituíveis para vir a ser um bom advogado, ele mostrou que tem. Vadir, deve ser muito difícil a gente ver advogados em início de carreira, você começar a tirar a roda da inércia, né? Existe algum caminho que você possa facilitar a vida de quem está em casa, de um estudante que esteja começando agora, que não venha de uma família tradicional? Porque a gente vê muita gente que vem de um sobrenome, claro que a vida é facilitada. E quem não vem? Vai lutar mais ainda. O que eu aconselho é persistência, disciplina, nunca abandonar os estudos, estar se atualizando, procurar se relacionar com colegas mais... Eu, quando comecei, eu primeiramente comecei num escritório, né, como um advogado empregado de um escritório. Depois me associei com um colega mais veterano, né, que foi meu sócio, e assim eu comecei a minha atividade profissional. Cada qual encontra o seu lugar, cada um tem a sua trajetória, mas o fundamental é não desistir. O que nós percebemos hoje é que boa parte de quem se torna advogado, né, de quem consegue a carteira da OAB, boa parte vai tentar fazer concurso público. São muito bem preparados, se não fosse, não passavam no concurso, mas lhes falta o quê? Experiência profissional, experiência de vida, né? Então, um juiz sem experiência de vida, sem ter exercido a advocacia, sem saber como funciona o processo, como as partes, como os advogados veem o processo, litigam na justiça, provavelmente não vai ser um bom juiz. Normalmente é um tecnocrata arrogante, prepotente, né? E acaba não exercendo bem as suas funções da mais alta envergadura, que são as funções na magistratura. Interessante você estar falando isso, que eu entrevistei uma juíza federal, uma desembargadora federal recentemente, ela disse a mesma coisa, que ela acha que a pessoa, quando ela passa por todas as instâncias, como eu disse, chão da fábrica, né? Ela se prepara, e isso me parece claro. O que você acha sobre essa discussão recente também, a aposentadoria dos juízes, né, dos ministros, que por enquanto ainda é vitalício? Você acha isso certo? Há 2 hipóteses aí. Nas cortes superiores, ser mandato. Aliás, ontem, se não me engano, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Joaquim Barbosa, defendeu a ideia de os ministros do Supremo terem mandatos, ou seja, não seriam mais vitalícios. Eles ocupariam a cadeira de ministro do Supremo durante um determinado número de anos, né, e depois vencido, como se fosse um mandato parlamentar, tá, mas sem direito à recondução. E a aposentadoria hoje dos juízes, do funcionalismo público em geral, é de 70 anos. Né?
existem propostas de aumentar isso para 75, porque às vezes aos 70 você ainda está na plenitude da sua sanidade mental, né? Os que são contra essa ideia de que tira oportunidade também dos mais jovens, né? Então isso é um debate antigo e que continua em aberto na nossa sociedade no âmbito lá do Poder Judiciário. E o que a OAB pode contribuir para que os processos sejam mais céleres? Quer dizer, a população em casa, ela sente essa necessidade da velocidade maior na justiça. Existe algum mecanismo que possa ser utilizado, como a instituição, a ordem, ela pode fazer alguma coisa em relação a isso? Cláudia, como presidente da OAB, nós tivemos contato com colegas de todo o mundo, né? Uhum. Com entidades de representação da advocacia de diversas partes do planeta. Essa é uma reclamação mundial. Né? Então, isso não é uma característica brasileira, a morosidade do Poder Judiciário. É claro que o processo, né, sobretudo de acordo com a sua complexidade, ele precisa de um tempo. Há uma que a Constituição chama de duração razoável do processo, né? O que é duração razoável do processo? Também isso não está definido objetivamente. Às vezes um processo leva 10 anos porque não havia como não levar menos do que isso. Agora, de fato, há teratologias aqui no Brasil, processos que, desde o Império, há processos, parece brincadeira, mas que tramitam desde a época do Império. Há processos que tramitam há 40 anos, há 50, 60 anos. Não, e o beneficiário não recebe, né? Isso é que é pior. Não, os precatórios... As gerações próximas recebem. Então, isso acaba sendo um problema de direitos humanos, né? Os aposentados, os seus precatórios, né, que nunca saem, né? Muitas vezes, toda a expectativa de vida daquela pessoa está naquele processo, e isso é frustrado depois de anos, processo julgado, transitado em julgado, depois de anos, na hora. Aliás, o precatório, isso sim, é uma característica, é uma peculiaridade brasileira. É jabuticaba, né? Essa é brasileira. Precatório é uma invenção brasileira. Ruim. É uma forma de o Estado dar calote, é uma forma institucionalizada de o Estado dar calote. Ruim, né? Então, de fato, esse é um dos fatores de injustiça e de morosidade do Poder Judiciário por causa da legislação brasileira. Você falou que você teve a oportunidade de viajar o mundo inteiro, então você viu experiências similares. Agora, você acha que a digitalização da justiça brasileira, que é menor, tenho certeza que sim, do que a americana, por exemplo, isso também não é um fator impeditivo aqui para que as coisas sejam mais céleres? Olha, o processo judicial eletrônico, a sua concepção, ela é uma concepção extraordinária. O problema é como concretizar isso no Poder Judiciário. Já começou, né? Mas está muito incipiente ainda. Já começou, mas de forma assodada, autoritária e arrogante do Poder Judiciário. Como assim? Porque as condições materiais não estão dadas e não são uniformes no Brasil. Imagina a internet lá nos cafundós do Judas do Brasil, onde sequer tem banda larga, onde as velocidades... É verdade, não tem infraestrutura, né? Como é que como é que vai ficar? Como é que você pode obrigar, instituir obrigatoriamente processo judicial eletrônico sem essas condições mínimas de funcionamento? Mas isso não seria justo para o advogado do interior de uma cidade em comparação aos da capital, né? Porque eles concorrem em posições desiguais. Convivam os dois sistemas. Convive o sistema do papel, se não me engano, o sistema analógico, e agora, o que não se pode é estabelecer a obrigatoriedade, né, e dane-se, vire-se quem pudesse virar. Isso não pode. Isso vai significar, nem os juízes estão capacitados. Quantas e quantas vezes nós vemos juízes ali discretamente, aliás, você perguntou lá as nossas realizações na OAB, uma delas foi essa, preparar o advogado para o processo eletrônico, que era a obrigação legal do Poder Judiciário, que não tem condições de prover isso. Então, quem faz isso é a OAB. Através de cursos? Cursos gratuitos para os advogados, a longa distância e presenciais. Vários e vários juízes estavam lá assistindo aos nossos cursos, né? Porque sequer os juízes e os serventuários estão preparados, foram preparados tecnicamente para o processo eletrônico. O processo eletrônico, na verdade, hoje, ele está sendo um fator de crise e não um fator de solução. Ele está sendo um fator de morosidade, por incrível que pareça.
e não um fator de celeridade. E as seccionais da OAB, elas estão capacitadas para ministrar esses cursos? A OAB do Rio de Janeiro tem contribuído, desde o meu tempo, e continua agora com a gestão do Felipe, ajudando a capacitar as seccionais, sobretudo as seccionais de menor poder de arrecadação, de porte, aquelas lá do interior, né, do Nordeste, do Norte. Né? Nós tradicionalmente ajudamos a essas... Mas isso é insuficiente. Se o Estado... Não prover, não tem OAB que vá ter tentáculos para chegar até a ponta final, né? Isso depende de condições técnicas. E financeiras também. Aquisição de equipamentos. Que alguém tem que pagar a conta, né? Aquisição de equipamentos. Né? Mas tem que resolver esse problema da internet. Senão não adianta. Você tem 2 minutos para fazer considerações finais e falar com o nosso público. O que você quer falar para quem está em casa? Não, primeiramente, foi muito bom ter vindo aqui. Né? O prazer é todo nosso. A primeira vez que eu venho ao seu programa, e foi muito bom. Né? E dizer isso, que à frente da Comissão da Verdade, da Comissão de Direitos Humanos, assim como foi quando estive à frente da OAB, o que nós procuramos fazer é aperfeiçoar a democracia brasileira, tentar criar condições mínimas de boa convivência, né, entre os seres humanos, defender intransigentemente a democracia, o Estado de Direito democrático. Eu estou muito preocupado com o que anda acontecendo nas ruas aqui da nossa cidade, do nosso Estado, essa violência policial desmedida. Eu acho que isso deve ser contido. Espero que o secretário Beltrame, que é um homem sério, ele coíba, né, ele proporcione aos seus policiais, né, uma melhor preparação para lidar com a democracia. A democracia é isso, é manifestação, é barulho. Né? Silêncio é a coisa da ditadura. A democracia é agitação, é manifestação. Né? Efervescência. Dentro da lei, obviamente. Né? O que nós não podemos aceitar é depredação do patrimônio público, agressão às pessoas. Né? Isso é que é inaceitável. Mas se manifestar, fazer greve, são direitos constitucionais, são direitos de gerações de brasileiros e brasileiras lutaram tanto, derramaram sangue para que nós conquistássemos a democracia, que não pode escorrer pelo ralo por conta da violência do Estado. Que beleza. Olha, volte sempre, a próxima vez traga o seu livro para a gente poder mostrar a capa, né? Que você não deu tempo da gente falar mais longamente sobre ele, mas outras edições do programa serão contigo em outras oportunidades, tá bem? Com todo prazer. Então tá bom, obrigada pela sua presença e a você que nos acompanha tão carinhosamente há 8 anos. É um prazer enorme poder fazer esse programa com carinho, sempre explicando, tentando falar fácil, trazer pessoas que tenham essa inserção social e que possam enriquecer a nossa vida de alguma maneira. Muito obrigada pela sua audiência, que a gente sabe muito bem que é uma questão de escolha. Francisco Barbosa, também ao Felipe, a todo mundo, todos os advogados desse nosso Estado e desse nosso Brasil. Fiquem com Deus, lembrando sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Antes era muito difícil, tinha tiroteio, tinha que sair correndo, aí tinha que se jogar no chão, não tinha como levar para a escola. A gente não ia colocar a criança em risco para descer. A Tásia conheceu de perto o Rio que vivia com medo e sem esperança. Hoje está bem melhor. A palavra que se resume é liberdade. As crianças podem brincar, podem sair. Agora é possível ser feliz no Tabajara. Com as UPPs, o Tabajaras e outras 230 comunidades, hoje tem paz, liberdade e confiança no futuro. É uma nova realidade. Antes da pacificação, eu não investiria da maneira que eu investi. Esse estabelecimento antes era uma birosca, nós possuímos hoje um CNPJ, o público aumentou. É um sonho que se realiza a cada dia. Marcelo e Tásia viveram o Rio antes da pacificação e sabem que agora a realidade é outra. Priorizar a segurança faz parte do esforço do governo para a gente viver num Rio de Janeiro melhor. E o trabalho não terminou. Rádio Fluminense 540 AM, uma emissora do Grupo Fluminense de Comunicação.